Pessoal, boa noite. Sou o professor Edjânio. Nós adentraremos aí na nossa aula 2 da disciplina de Estrutura de Comunicação de Dados, disciplina aí do terceiro módulo do curso subsequente em Redes de Computadores. E na aula de hoje nós abordaremos aí alguns protocolos da camada de aplicação, né? Nós abordaremos o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, o DNS Domain Name Service e o DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Vamos lá? Nós começaremos com o Dynamic Host Configuration Protocol, certo? Tá? Basicamente, pessoal, existem algumas maneiras de se configurar aí um dispositivo com os parâmetros de rede necessários, certo? Nós podemos configurar esses dispositivos através de uma configuração estática que é inserida de forma manual pelo administrador da rede, tá? E nós temos aí também a opção de configurar automaticamente ou dinamicamente, utilizando aí protocolos que permitem essa configuração através da utilização aí, né, de um servidor que disponibiliza a configuração necessária para os dispositivos. Na configuração estática, é necessário que cada dispositivo seja configurado pelo administrador da rede, né? Então, em redes extensas e complexas, tá? Seria extremamente complicado configurar estaticamente cada dispositivo, certo? E já na configuração dinâmica, o protocolo faria essa configuração de forma automática, poupando aí tempo e trabalho do administrador da rede. E o principal serviço que disponibiliza uma configuração automática ou dinâmica dos dispositivos da rede é o DHCP, tá? O nosso Dynamic Host Configuration Protocol, um protocolo aí de configuração dinâmica de host, tá? Lembrando que um host é qualquer dispositivo ali conectado à rede, tá? E com o DHCP, pessoal, cada rede necessita ter um servidor, né? E esse servidor DHCP ele vai ali passar as configurações para os dispositivos clientes daquela rede, tá certo? Então imaginemos aí uma rede com 100 dispositivos, uma rede empresarial, por exemplo, tá? Nós teríamos um servidor DHCP que enviaria as configurações de forma automática para cada um ali dos dispositivos, tá? Claro que o administrador da rede, né, iria realizar algumas configurações no servidor, iria definir em qual rede o servidor DHCP iria trabalhar, né, para quais dispositivos realmente seriam enviados aí a configuração, certo? Então, o administrador da rede também teria um papel, né, importante na configuração e distribuição de parâmetros de rede via DHCP, certo? O que acontece quando nós não temos um servidor DHCP da rede? Veja só, quando não existe um servidor DHCP da rede ou quando o dispositivo não possui um endereço de IP válido, tá? Ele possui um endereço de IP chamado APIPA, que é o endereço de IP falso, tá? Ou no caso aí virtualizado, que não disponibiliza conexão com a rede externa, tampouco aí com os dispositivos da rede interna, certo? Mas é essencial que o dispositivo aí tenha um endereço de IP, tá? Para realizar operações próprias do dispositivo, tá? Mas quando nós temos um servidor DHCP da rede, o computador, quando ele é ativado, tá, o computador ou dispositivo, né, pode ser um smartphone, pode ser um tablet, pode ser um PDA e etc. Tá? Quando o dispositivo é ligado na rede, ele não possui endereço de IP, ele possui uma pipa, tá? Então ele vai encaminhar uma mensagem do tipo broadcast para todos os dispositivos da rede, tá? Lembrando que uma mensagem broadcast é aquele tipo de mensagem que é enviada aí para todo mundo, tá? Essa mensagem broadcast ela é do tipo DHCP Discover, tá? É uma mensagem que tem a função de solicitar o endereço DHCP,
né, um endereço de IP e configurações de rede necessárias, né, a um servidor DHCP. Então, a mensagem do tipo DHCP Discover, né, permite aí solicitar, tá, os parâmetros de configuração de rede a um servidor DHCP. Como a mensagem é do tipo Broadcast, todos os dispositivos receberam a mensagem, mas só quem irá processar a mensagem é realmente o servidor DHCP da rede. O restante dos dispositivos que receberem irão descartar aquela mensagem, tá? Então, quando o pacote DHCP Discover ele chega ao servidor DHCP, tá? O servidor ele analisa o endereço de IP disponível, bem como as configurações de rede necessárias para que esse endereço de IP funcione corretamente. Ele coloca esses parâmetros de rede em um pacote denominado aí DHCP Offer e encaminha esse pacote para o dispositivo a origem da mensagem DHCP Discover, ou seja, o dispositivo que necessitava naquele momento da configuração de rede, tá? Então, nós já compreendemos como funciona, né, a atribuição de endereço via DHCP, certo? É necessário que o cliente solicite um endereço de IP, né, e o servidor aloca esse endereço em um pacote de IP e envia para o cliente, certo? Existe um probleminha relacionado aí ao DHCP, que é basicamente quando o cliente ele resolve sair da rede, ele possui o endereço de IP sendo utilizado, tá? E esse endereço de IP, ele logicamente seria perdido quando o cliente se afastasse da rede, certo? Mas existe uma técnica, tá, que é utilizada exatamente para esses casos, que é a técnica de leasing, e essa técnica permite definir tempos de utilização de endereços de IPs, certo? Vamos imaginar, por exemplo, um aeroporto onde as pessoas chegam e vão embora rapidamente. Então, se aquelas pessoas fossem embora com endereço de IP, em pouquíssimo tempo a rede não teria mais endereços de IPs disponíveis. Então, nesse caso, é essencial aí utilizar a técnica de leasing, né, que define o tempo de utilização de cada endereço de IP. E sempre que o tempo esgota, o host ele faz uma nova solicitação de endereço ao servidor DHCP da rede. Tá? E quais são os parâmetros de rede disponibilizados aí pelo DHCP? Certo? Nós temos aí o endereço de IP, que vai identificar o dispositivo da rede, permitir que esse dispositivo se comunique com outros dispositivos da rede e realize também aí a comunicação com o gateway padrão da rede, né, permitindo a comunicação com a rede externa, nos casos mais comuns, a internet. Tá? Existe a máscara de rede que vai definir, tá, a qual rede esse endereço de IP pertence, né, se ele é um endereço de IP de classe A, de classe B ou de classe C, tá? E se esse endereço de IP ele está ali de acordo ao endereço de IP da rede. Nós temos o gateway padrão, que é o dispositivo que permite aí a conexão com a rede externa, né? Sempre que um dispositivo de uma rede interna necessitar conversar com um dispositivo de uma rede externa, ele vai utilizar o gateway padrão para isso. E o gateway padrão, na maioria dos casos, ou quase sempre, né, é representado aí pelo roteador de borda da rede. Tá? Nós temos o servidor DNS, que faz a tradução de links para endereços de IPs e vice-versa. Tá? Nós temos os DNS alternativo e preferencial. Preferencial é o primário e o alternativo é o secundário, que substituiria aí o preferencial em caso de falha. E também nós temos um servidor de hora para manter a hora do dispositivo atualizada. Tá? Vale lembrar que o DHCP está descrito nas RFCs 2131 e 2132. Tá? As RFCs são as Request for Comments, tá? Que são aí padrões de protocolos ou serviços utilizados na internet, que são desenvolvidas aí pela IETF, que é a Internet Engine Task Force, né, que é a força-tarefas aí da internet, uma associação
de vários membros de diversos países que tentam aí melhorar, tá, os serviços oferecidos na internet. E aí nós chegamos ao HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, tá? Esse protocolo ele está no coração da web. É graças a esse protocolo que nós possuímos aí a opção, né, de acessarmos páginas online, serviços online, né, redes sociais online, etc. Tá? Ele está definido aí na RFC 1941 e também aí na 2616, certo? O HTTP ele é executado aí em dois programas. Um programa é um cliente, outro programa é um servidor. Tá? E consequentemente nós temos aí dois dispositivos, né? Um dispositivo do cliente e um dispositivo funcionando como servidor. Tá? Geralmente servidores de páginas web, servidores que armazenam sites ou serviços da web, por exemplo. Tá? E como que acontece a conversação entre o cliente e o servidor? Tá? Os clientes eles conversam com os servidores através do protocolo HTTP. Tá? E esse protocolo ele define a estrutura das mensagens e como as informações entre o servidor e o cliente são trocadas. Tá? Por exemplo, na solicitação de uma página web, tá? É o HTTP que vai gerenciar o transporte das informações daquela página web. Por exemplo, texto, imagem, vídeo, né? E diversos recursos existentes naquele serviço. Tá? E o HTTP ele atribui aí a requisição de páginas aos clientes, certo? E a função de transferir essas páginas para o cliente fica aí a cargo dos servidores que processam aí as requisições do cliente. Tá? Então, quando um usuário, por exemplo, clica em um link, certo? Um link de um site, por exemplo, tá? Ou digita esse link no navegador web, tá? O protocolo HTTP envia aí mensagens de requisição de recursos ao servidor web, certo? Esse servidor web geralmente ele possui ali páginas web armazenadas, tá? O servidor web ele vai responder à requisição com mensagens de resposta HTTP, né? E nessas mensagens ali serão enviados os recursos daquela página web, imagens, vídeos e etc. Uma figura que representa, né, um servidor web utilizando ali um servidor específico denominado Apache. Tá? E nós temos os computadores clientes, cada qual utilizando um navegador diferente. No primeiro nós temos o Internet Explorer, tá? E no segundo nós temos o Firefox, certo? E como que ocorre a conversação do cliente com o servidor? Primeiro, o cliente ele necessita realizar uma requisição HTTP. Essa requisição ela é realizada quando ele simplesmente digita, né, o link ali no navegador web, ou atualiza a página web, ou clica em um dos recursos da página web, tá? O servidor ele vai receber essa requisição, né, essa solicitação do cliente e vai processá-la e devolver uma resposta também via HTTP com o recurso solicitado pelo cliente, tá? Por exemplo, digamos que o cliente clicou em um produto no site, tá? Para ver as informações daquele produto, o servidor HTTP, né, o servidor web com o Apache, por exemplo, ele vai processar aquela solicitação e vai devolver as informações do produto para o cliente. Tá aí o HTTP, ele utiliza aí o TCP, que é o Transfer Control Protocol, que é um protocolo orientado à conexão, certo? Que permite que toda mensagem que seja enviada via rede, ela, ao chegar no destino, devolva ali uma resposta, né? Informando a origem de que a mensagem foi recebida pelo destino, tá? É um protocolo aí
de conexão, certo? E esse protocolo permite aí a comunicação confiável de dados, uma vez que quando um dado é perdido, o TCP ali ele permite o reenvio daquele dado, tá? Então, como o HTTP utiliza o TCP, então o HTTP também ali permite uma comunicação confiável de dados, certo? Então, como funciona, tá? O cliente HTTP, pessoal, primeiro ele inicia uma conexão TCP com o servidor, tá? Então, realizou-se uma conexão TCP com o servidor. Os processos do navegador e do servidor, eles acessam o TCP por meio da interface de socket, tá? Nós vimos na aula anterior que a interface de socket ele fica ali entre os protocolos e a camada, né, de aplicação ali dos dispositivos, tá? No lado cliente, a interface de socket é a porta entre o processo cliente e a conexão TCP. Já no lado servidor, né, a interface de socket é a porta entre o processo servidor e a conexão TCP, tá? É importante a gente notar que o servidor, quando ele envia ao cliente os arquivos solicitados, né, ele não armazena nenhuma informação do cliente, tá? Nenhuma informação daquela transferência de dados e nenhuma informação do cliente ou informações que ali trafegaram na rede naquele momento. Então, dessa forma, o HTTP ele é um protocolo considerado sem estado, tá? Ele não armazena nenhum dado ali no momento da transferência entre cliente e servidor, tá? Mas aí nós temos dois tipos de conexões em uma conexão TCP, utilizando ali como origem o protocolo HTTP, tá? Nós temos aí conexões persistentes e conexões não persistentes, tá? O que são essas conexões persistentes e não persistentes? Vejam só, nas aplicações web, né, o cliente ele geralmente se comunica ali com o servidor durante um tempo específico, tá? E dependendo dos casos, por muito tempo. Por exemplo, o cliente realizando uma pesquisa por produtos em um site de e-commerce, tá? Ele vai demorar ali algum tempo, tá? E o HTTP, certo, que utiliza o TCP, que é o Transit Control Protocol, que é um protocolo ali orientado à conexão, né? Ele pode definir como que aquelas mensagens entre cliente e servidor serão trocadas e em quantas conexões TCPs elas serão trocadas, tá? Quando nós temos a comunicação entre o cliente e o servidor, sendo realizadas essas comunicações ou troca de mensagens em uma única conexão TCP, nós temos aí uma conexão persistente. Mas quando para cada solicitação do cliente, por exemplo, um clique em um link do site, um clique em uma imagem, tá? E todos os objetos da página, né, eles são transferidos para o cliente em uma conexão diferente da anterior, né, ou uma conexão por vez, nós temos aí conexões não persistentes, tá? Então, conexão persistente é a comunicação entre o cliente e servidor durante o tempo de utilização, utiliza-se apenas de uma conexão TCP. Já na conexão não persistente, para cada interação entre cliente e servidor, será gerada uma nova conexão e nós temos aí uma conexão não persistente. Não se tem persistência nessa conexão, tá? E aí existem diversas desvantagens, né, na utilização de conexões não persistentes, mas a maior delas é que o servidor ele vai ficar sobrecarregado quando muitos clientes estão acessando ao mesmo tempo e cada interação entre cliente e servidor vai gerar uma conexão diferente e o servidor não vai suportar, né, aquele número de conexões e ele logicamente vai travar o serviço. Tá? O HTTP ele é um protocolo, mas ele também foi desenvolvido ali visando algumas funções,
de desenvolvimento, tá? Visando também as aplicações futuras que viriam possivelmente e vieram, né, orientadas ao objeto. Então, foram criados alguns métodos para o protocolo HTTP, tá? E como que ocorrem as solicitações ou as requisições de um cliente HTTP para um servidor HTTP? Essas solicitações ocorrem através de texto ASCII, certo? Que são os caracteres comuns, né? E caracteres numéricos ou caracteres especiais, tá? E basicamente nós temos aí, tá, um comando que especifica um método, por exemplo, get é um método específico, tá, para trazer uma página, e nós temos aí um parâmetro desse comando, certo? Um argumento para esse comando get, tá? Que nesse caso aí foi o nome de domínio ou o nome de uma página web, tá? Vale lembrar que o HTTP ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas, certo? Então vamos aí aos métodos, ou principais métodos, na verdade, no nosso HTTP. Nós temos o método get, ele lê uma página web. Nós temos o método head, ele lê um cabeçalho da página web. Nós temos o método post, ele acrescenta algo a uma página web. Tá? Nós temos o put, que armazena uma página web, o delete, que remove a página web, o trace, que ecoa a solicitação recebida no servidor, tá? Nós temos o connect, que conecta através de um proxy, e nós temos options, que são algumas opções, né, extras aí do HTTP, certo? Só uma coisinha, pessoal, quando o HTTP funciona sobre o SSL, tá, ou sobre o TLS, que são protocolos criptografados, que estão ali localizados entre a camada de aplicação e a camada de transporte, ele receberá ali, tá, a denominação de HTTPS, tá, uma vez que o HTTPS é o protocolo HTTP criptografado, utilizando ali o SSL, que é o Secret Socket Layer, ou o nosso substituto TLS, tá? Então, se vocês verem, certo, o HTTPS, saibam que é uma versão do HTTP criptografada. E aí nós chegamos ao nosso DNS, que é o Domain Name System, tá? Hoje existem um número imenso de aplicação, certo? E essas aplicações elas são armazenadas em servidores web, certo? E claro, né, cada aplicação ali possui um endereço de IP específico. Cada servidor web possui um endereço de IP específico. Tá? E o acesso a esses serviços é realizado através, né, dos endereços de IPs. Entretanto, para o usuário memorizar endereços de IPs de 100 serviços, 200 serviços, né, seria extremamente complexo, né, e quase impossível. Tá? Então, por essa razão foi desenvolvido o DNS, que permite aí que os usuários utilizem links de acesso ao utilizar endereços de IPs. E o DNS permite que através de um link se chegue aí ao endereço de IP e possibilitará o acesso àquele serviço. Tá? Então, após o surgimento da ARPANET, não demorou muito para que fossem introduzidos nomes de alto nível. Esses nomes de alto nível eram nomes que definiam ali serviços da rede, tá? E permitiam o acesso através desses nomes do que através dos endereços de IPs, tá? Por exemplo, digamos que exista uma empresa denominada ETE-ADC, tá? E essa ETE-ADC ela tem um site web, por exemplo, tá? Onde esse site web que está armazenado em um servidor web, ele é acessado por um endereço de IP. Mas com a utilização do DNS, pode-se criar um link para esse serviço, por exemplo, www.eteadc.com.br, e quando o cliente buscar por esse link no seu navegador web, o servidor DNS vai
devolver o endereço de IP e permitir o acesso através do endereço de IP. Tal DNS surgiu em 1983, certo? E ele é utilizado até os dias atuais, certo? É essencial, tá? Não, claro que a ausência do servidor DNS não vai impedir o acesso aos serviços da rede, mas vai tornar ali, né, o serviço mais complexo de ser acessado, principalmente por pessoas mais leigas, tá? Que não conhecem, certo, a utilização desse serviço, certo? Então, basicamente, o DNS ele é utilizado ali para mapear nomes de domínio, né, nomes de sites, por exemplo, links, nomes de computadores, de dispositivos para endereços de IPs, certo? Ele é composto por dois componentes, tá? Existe um banco de dados que executa uma hierarquia de servidores DNS. Nós veremos essa hierarquia, tá? E existe um protocolo da camada de aplicação, né, que permite aos clientes consultarem esse banco de dados. Vamos a um exemplo, né? Considere um cliente web utilizando o navegador de um hospedeiro, tá? Esse hospedeiro ele pode ser qualquer dispositivo que possui acesso aí à rede, tá? Um computador, um tablet, um smartphone, certo? E ao realizar uma requisição à URL www.etadc.com através do navegador, para que o hospedeiro ele consiga enviar uma requisição HTTP para o servidor web, né, que tem um link lá www.etadc.com, se faz necessário obter o endereço de IP desse serviço, tá? Então, o link www.etadc.com ele referencia o endereço de IP, tá? E o computador, o dispositivo, ele só vai conseguir acessar esse serviço pelo endereço de IP. Então, o servidor DNS ele tem que fazer a intermediação, né, transformando o link em um endereço de IP. Como que ele faz isso? Através de uma aplicação cliente DNS que utiliza aí uma hierarquia de servidores DNS. Nessa hierarquia nós temos ali bancos de dados distribuídos que possuem endereços de IPs e os links referentes a esses endereços, permitindo a tradução de endereço de IP para link e de link para endereço de IP, tá? Então, basicamente, a função de DNS ela é realizada através de alguns passos, tá? Então, existe uma aplicação cliente DNS no hospedeiro do usuário, certo? O navegador ele extrai, né, a URL www.etadc.com, certo? E o aloca na aplicação cliente DNS, certo? O cliente DNS ele vai enviar uma consulta contendo esse link, no caso essa URL, tá? Para um servidor DNS, que pode ser um servidor DNS local, um servidor DNS raiz, um servidor DNS de alto nível, um servidor DNS ali, né, prioritário de alguma empresa ou organização, certo? Tá? Então, o servidor DNS ele responde o cliente DNS com uma mensagem contendo o endereço de IP referente ao nome www.etadc.com, né? Ele envia aí o endereço de IP referente àquele serviço. O cliente DNS ele encaminha o endereço de IP para o navegador, o qual agora pode então iniciar uma conexão TCP e realizar as requisições HTTP. O DNS ele possui ali um grande número de servidores, certo? Esses servidores são organizados mundialmente em uma hierarquia, certo? Tá? E nenhum servidor DNS ele possui todos os endereços de IPs de todos os serviços da internet, tá? Nós temos aí endereços de IPs referentes às redes locais, a serviços de redes locais, a serviços não tão conhecidos, então nem todos os servidores DNS irão possuir, né, a associação de link e endereço de IP para aquele serviço. E existem
quatro tipos de servidores na hierarquia de servidores DNS. Nós temos os servidores DNS raiz, os servidores DNS de domínio de alto nível, os servidores DNS autoritativos e os servidores DNS locais. Tá? O servidor DNS raiz, certo? Eles são compostos aí por 13 servidores espalhados pelo mundo. Eles são nomeados de A a M, certo? Eles possuem também servidores redundantes, certo? Para garantir ali a segurança do serviço, certo? E são servidores de grande porte que estão aí espalhados, né, pelo mundo inteiro. Nós temos os servidores de domínio de alto nível, certo? São servidores que são responsáveis por alguns domínios de alto nível, como os domínios .com, domínio.org, .net, .edu, .gov, certo? E tem alguns domínios ali também referentes aos países, como UK, FR, CAP, JP, né? .br, por exemplo, são alguns exemplos, né, de servidores de alto nível, né? Os domínios de alto nível, na verdade. Nós temos os servidores de DNS autoritativo, né, que são servidores de DNS voltados para organizações, certo? Toda empresa, toda organização que tiver ali um hospedeiro, né, que precisa acessar a internet, ele deve fornecer registro de DNS também acessíveis publicamente, né, para que os dispositivos da internet também possam acessar os dispositivos ali da rede local da empresa, certo? E o servidor DNS ali autoritativo de uma organização, ele abriga exatamente esses registros, certo? E uma organização ela pode preferir executar seu próprio servidor DNS autoritativo do que utilizar um servidor DNS raiz ou de alto nível, por exemplo, tá? E nós temos o servidor de DNS local, que é um servidor DNS localizado na rede interna, certo? Ou ainda no ISP, que é o Internet Service Provider, que é o provedor de acesso de serviço ou serviço de internet, que permite aí a conexão do usuário, tá? E o DNS local ele encaminha e recebe as mensagens durante as conversações entre a hierarquia de servidores, tá? Ele que é responsável pela comunicação entre DNS de rede local com DNS de rede externa. E aqui nós temos uma figura que apresenta as etapas de comunicação entre a estrutura aí, ou a hierarquia de servidores de DNS. Nós temos um computador que representa um hospedeiro requisitante, é um cliente que vai solicitar o acesso, por exemplo, a um determinado site, sys.poly.edu, certo? Primeiramente ele busca, né, por esse link, né? Busca pelo endereço de IP desse link, na verdade, no servidor de DNS local. Se o servidor DNS local possuir, ele vai devolver o link e o computador acessará. Vai devolver o endereço de IP, na verdade, e o computador acessará, tá, o serviço de sys.poly.edu através aí, tá, do servidor, do endereço de IP. Tá? Se o servidor DNS local não possuir, ele vai requisitar um DNS raiz. Caso o servidor DNS raiz não possua, ele vai solicitar ali ao DNS de alto nível, certo? Caso de alto nível não possua, ele vai solicitar o endereço de IP daquele serviço ao servidor de DNS autoritativo, certo? Um desses servidores vai devolver, tá, o endereço de IP referente ao link, claro, se aquele link ele foi adicionado a um serviço de DNS, né, pelos administradores daquele serviço, tá? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham compreendido, certo? Bons estudos. Até a próxima.